Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão africana das mulheres no Brasil, tudo bem? No primeiro vídeo eu falei sobre a escravidão africana em geral, né? Falei do tráfico negreiro, como que os portugueses traziam os escravos para cá, ressaltando que, na verdade, apesar de eu ter falado que traziam os escravos, na verdade eles eram pessoas livres na África, mas que, muitas vezes, os portugueses se aliavam a chefes de tribos locais, né, da África e trocavam pessoas por coisas, ou por fumo, tá? Ou por cachaça, ou por outros tipos de objeto, infelizmente, tá? Bom, o fato é que mais de 10 milhões de africanos vieram para o Brasil e aqui, né, foram sequestrados, né? Então separaram eles de suas famílias, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas esposas, dos seus maridos. Separaram eles de seus costumes, das suas tradições, da sua terra, do seu alimento, do seu modo de vida, da sua linguagem, tá? Então tudo isso ficou defasado na vida deles, tá? E além de tudo, juntaram eles com pessoas de outras tribos, muitas vezes inimigas, para que quando eles chegassem, aliás, para que durante o trajeto eles já não se aliassem contra os portugueses, tá? E para que quando chegassem tivesse a rivalidade entre eles. Então imagina, gente, com pessoas de dialetos diferentes, mas que por algum motivo eles tinham algo em comum, que todos estavam nessa situação, né, desumana de escravidão, mas que não tinham muita escolha. Então muitas vezes eles acabam então se juntando contra os portugueses, com certeza, tá? Temos diferentes relatos, diferentes informações históricas, mas que eu falei 10 milhões de africanos, em alguns casos dizem que foram em torno de 11 milhões. Se a gente parar para pensar, naquela época a gente não tinha a mesma forma de catalogar, né, essas informações, então talvez tenha sido até mais que isso. Se a gente tem de 10 a 11 milhões catalogados, então talvez tenha sido mais que isso. O que a gente sabe é que em torno de 4,5%, não, corrigindo, 4,5 milhões de africanos vieram para o Brasil como escravos, tá? Para cumprir aqui a função de escravos. Contei para vocês como que funcionava o trabalho masculino na maior parte dos casos, nas lavouras, né? A maior parte dos casos, mas eles cumpriam outras funções também, tá, gente? Tudo que o senhor de terras precisasse, seja como transporte, seja para construir os instrumentos de trabalho, então tudo que o senhor de terra precisasse, ele fazia. Bom, a escravidão feminina, então, vamos lá. Eu falei para vocês que, né, de algum ângulo, né, eu falei bem assim, as mulheres talvez tivessem a escravidão um pouquinho mais suave, mas depende muito, gente, tá? Em alguns casos, as mulheres escravas, elas trabalhavam como empregadas domésticas, então o trabalho dela era no lar, limpando, cozinhando, né, cuidando da casa e servindo principalmente as senhoras de terras, tá? Então, as esposas dos portugueses. Então, elas cumpriam essa função, então, de trabalho doméstico, mas muitas vezes as senhoras acabavam relegando a elas a criação de seus filhos. Então, muitas crianças brancas acabavam muitas vezes sendo mais criadas pelas mães negras, né, pelas mães pretas, como chamavam, do que pelas mães brancas, tá? Então, além de cuidar da casa, manter a manutenção da casa, alimentação, elas também cumpriam essa função de cuidar das crianças. Só que, gente, mais do que isso, tá? Nós temos relatos de que muitas mulheres negras serviam como amas de leite. Olha que bonito, tá? Para quem não sabe, na verdade, essa função de ama de leite é que elas amamentavam o filho das brancas, tá? Que muitas vezes não queriam, não tinham vontade, não tinham aptidão para amamentar seus filhos. Então, as negras, que muitas vezes estavam constantemente ficando grávidas, elas serviam como mamas de leite e às vezes ficavam anos amamentando os filhos dos brancos, tá bom, gente? Isso é uma função muito normal que a gente tem registrado na história do Brasil. Porém, né, apesar disso, o que acontece é que muitas vezes a criança branca ela acabava se afeiçoando muito mais à mãe negra do que à mãe branca, tá? Como eu disse há pouco, elas chamavam de mãe preta e mãe branca, tá, gente? Então acabava criando também um elo, um laço de carinho. Para quem tem, ou para quem tem filho, ou para quem já passou por essa experiência de amamentação, sabe o quanto isso é forte, né? Quanto isso liga mais ainda, conecta mais a criança a seu
A sua mãe, tá bom? Então é uma experiência muito forte e que muitas vezes aproximava muito, né, os filhos brancos das mães pretas, tá? E também essas crianças cresciam juntos, né, a criança branca com a criança preta. Então, muitas vezes também se tornavam amigos desde a juventude. Não é por acaso que muitos brancos também vão lutar pelo fim da escravidão, desculpa, gente, tá? Me perdoe. Mas agora vamos falar do lado mais difícil. Infelizmente, apesar de toda essa parte bonita dos cuidados com criança e da, né, amamentação, nós temos o lado muito difícil. Tá? Nós temos registrado muitas histórias de que as mulheres negras elas sofriam abuso sexual dos seus senhores, mas que pelo fato deles serem donos dos escravos ou se sentirem donos, eles não consideravam isso um abuso sexual. Então, infelizmente, era recorrente o senhor de terras abusar da sua escrava, né, negra. E além disso, gente, às vezes outros homens da família, então se chegasse um irmão, um primo, um tio, um sobrinho, muitas vezes era recorrente esses abusos sexuais. Que por um lado, eles até gostavam que muitas vezes essas escravas engravidassem, porque aumentaria o número de escravos, tá? Olha o absurdo da situação, tá, gente? Eu aproveito e faço uma observação muito grande aqui. Além das escravas africanas, né, das negras passarem por isso, muitas índias também passaram. Houve uma tentativa de escravização dos índios no Brasil, teve em alguns momentos no comecinho da colonização, não foi tão efetiva como a escravidão africana negra, porém muitas índias também foram abusadas sexualmente pelos brancos, tá, gente? Que não entendiam a questão cultural deles, a vestimenta deles e achavam que elas estavam se expondo, mas na verdade era uma questão cultural, tá, gente? Muitas vezes um povo não compreende a cultura do outro, né? Bom, mas voltando para a questão das negras, então, elas sofriam constantemente abuso sexual dos seus senhores, e com isso muitas vezes engravidavam, e elas não tinham nem direito de reclamar, já que elas eram consideradas propriedades desses senhores, tá? Então, essa é a parte muito negativa e muito triste que a gente tem na história. Mas, gente, ainda é um pouquinho pior, porque muitas vezes